Olá você meu irmão, olá você minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e mais uma vez queria trazer um react aqui do pastor Nicodemos falando sobre imagens, sobre adoração. O tema do vídeo lá no podcast do Vilela, né, o Inteligência Limitada, qual é o limite da adoração a imagens? Então nós iremos aqui ver aquele que teoricamente é considerado o melhor teólogo protestante em atividade no Brasil. Que bom, né? Que bom que o Nicodemos é o melhor dos protestantes. Isso diz muito sobre o protestantismo brasileiro. Agora, lembrando, um react respeitoso como todos os outros que eu já fiz aqui nesse canal, e se inscreva, ative as notificações e vamos aqui ver quais são os fantásticos argumentos do Nicodemos. Então, vamos lá. Teve um vídeo seu que viralizou, né, sobre se imagens ou se existem milagres a partir de essas coisas que a gente vê, né, de estátua chorando, locais que são sagrados e tal. E aí, o que falar sobre isso? Isso é difícil, né? Aproveito para obrigado aí pela menção do vídeo aí. É um vídeo curto, né? Curtinho. O pessoal pode entrar no meu Instagram e ver lá, procurar. Olha, Vilela, é o seguinte, lá no Antigo Testamento, o Moisés, ele disse que os ídolos que os pagãos adoravam, na verdade eram demônios. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Não era... Veja a capciosidade do argumento. Os demônios estavam por detrás das imagens e dos ídolos. Automaticamente ele faz uma atrelação entre imagem e ídolo como se fosse a mesma coisa. E teologicamente nós sabemos que o ídolo é uma coisa e uma imagem pode ser qualquer outra coisa e não necessariamente é o ídolo, tá certo? Inclusive eu tenho aqui alguns versículos bíblicos e eu quero ler para você para explicar corretamente. Agora, é vergonhoso que o tempo passa desde São João Damasceno, se eu não me engano no ano 800, quando aconteceu lá aquele cisma, né, aquela loucura da iconoclastia. Desde 1800 não, desde 800, com aquela refutação fantástica sobre essa questão das imagens, esses caras ainda continuam com isso. Agora é interessante o que, ó? Esse pessoal, eles gostam muito de citar o Êxodo. Agora, provavelmente, vamos lá, o Nicodemos, quando ele chegar bem aqui no Êxodo 20, versículo 10, mas o sétimo dia... o 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Né? Aí o 10. Mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra. Provavelmente o Nicodemos, quando ele chegar aqui no versículo 8, no 9 e no 10, ele vai dizer o seguinte: não, Senhor, porque isso aí é para a antiga aliança, isso aí não se aplica à minha igreja calvinista, isso aí não se aplica à nova e eterna aliança. Porém, na cabecinha dele, esses mandamentos aqui, tá certo? Que começa no 2, na verdade, que começa no 2 e vai até o 5, isso aqui para ele ainda está em vigor, tá? Mas o 8, 9 e 10 não está mais. Por quê? Porque é relativo, tá certo? Porque contexto, dane-se, não importa o contexto. Sempre bom lembrar o mandamento, que inclusive algumas pessoas separam o versículo 3 e o versículo 4 e 5 como se fossem dois mandamentos diferentes. Mas não são dois mandamentos diferentes, é o mesmo mandamento. Lembrando que quando o texto foi escrito em hebraico, ele não tinha ponto, não tinha vírgula, tá certo? Olha só, não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui já deveria pautar todo o restante da interpretação desse versículo, tá? Desses 3 versículos. O mandamento refere-se a outros deuses diante de Deus. Não façam para vocês outros deuses além de mim.
tá certo? Eu sou o único Deus. É por isso que ele começa aqui falando, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Prestem atenção nisso aqui. Não pode fazer nada de semelhante do que há no céu, nem que há embaixo da terra, nem que há nas águas debaixo da terra. Ok. Então, por que é que o próprio Deus, 5 capítulos depois, manda fazer imagens semelhantes daquilo que está no céu? Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim. Eu já sei qual é o argumento. Ah, mas Deus permite o querubim, mas ele não mandou se prostrar. Pera lá. Então quer dizer que Deus se contradiz. Não faça nenhuma imagem, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Aí eu pergunto, onde é que os querubins estão? Não estão nos céus? Então por que Deus diz, ó, não faça imagem de querubim, não faça imagem de nada que está no céu. Aí depois ele manda fazer querubim. Tem que decidir, cara. Ou a Bíblia é inspirada por Deus, ou a Bíblia é meramente um livro humano. Um livro de um homem, que no caso Moisés, que falou uma coisa aqui e 5 capítulos depois entrou em contradição. Se eu fosse um ateu e me deparasse com essa resposta, eu diria de cara, desculpa, esse livro de vocês aí tá contraditório, viu? Porque uma hora não pode fazer imagem, depois pode fazer, tá? Depois pode fazer. Vamos lá, outra coisa. Lá no Êxodo 37, fez também 2 querubins de ouro, de obra batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. Ou seja, lá no 25, lá no 37, Deus mandou fazer imagens dos anjos, tá certo? Fora outras imagens também. Agora, qual é o problema? Primeiro, a interpretação desses caras começa errada aqui. Porque o versículo fala de falsos deuses e nenhum católico diz que Nossa Senhora ou qualquer um dos santos são deuses, tá certo? Outra coisa que eu gosto muito de frisar, tá certo? Inclusive eu vou abrir aqui, quando Jesus entra no templo, tá? Esse templo estava repleto de imagens de querubins. Olha qual é a preocupação do Senhor aqui, ó. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. A preocupação de Jesus aqui é o comércio, tá? E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. A preocupação de Jesus aqui não é imagens. Não imagens. Quando perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque o Êxodo 20 tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo? E o segundo é não adorar imagens? Não, o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor, ele já tinha entendido que esse contexto de idolatria do Antigo Testamento, ele tinha acabado. Até porque quando a gente se aprofunda na história, no contexto, coisa que o Nicodemos não faz, coisa que o Nicodemos nunca fez, ou se fez ele não tem coragem de assumir, nenhum pastorzinho protestante tem coragem de assumir o contexto. Os hebreus estavam há 400 anos no Egito. Estavam há 400 anos sendo contaminados com toda aquela idolatria do Antigo Egito, tá certo? Ou seja, quando chovia, tinha um deus da chuva. Quando as plantas frutificavam, quando a alimentação, a vegetação brotava, tinha um deus. Tinha um deus da fertilidade, tinha um deus da água. Ou seja, para tudo tinha um deus naquele contexto. Tinha um Deus que estava nas nuvens, tinha um Deus que estava debaixo das águas,
tinha um Deus que estava debaixo da terra. É por isso que Deus fala isso aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Porque quando o tempo começava a fechar, eles achavam que era um Deus que estava preparando a chuva. Isso aqui não tem a ver com imagem de santo, isso aqui não tem a ver com imagem de querubim. É uma proibição relativa, não é uma proibição absoluta. É a mesma coisa que um professor na sala de aula fala o seguinte: olha, eu não quero que ninguém converse durante a minha aula. Eu não quero que ninguém abra a boca durante a minha aula. Aí os alunos, eles fecham a boca e ficam respirando só pelo nariz. Aí o professor pergunta: por que vocês não respiram pela boca? Porque o senhor disse que não era para ninguém abrir a boca na aula. A interpretação desses caras é basicamente esse nível. Uma coisa é uma proibição absoluta, outra coisa é uma proibição relativa. Quando o professor falou para ninguém abrir a boca na hora da aula, era para ninguém conversar bobagem para não atrapalhar. Só que eu não duvido nada que essa turma aí que gosta de interpretar dessa maneira, se eles estivessem numa aula dessa, eles iriam ficar com a boca fechada, respirando só pelo nariz. Se tivesse gripados, morreriam. Enfim, o que a interpretação maluca não faz, né? Então, quando os hebreus saem do Egito, são 400 anos de contaminação, são 400 anos de cultura, são 400 anos de antropologia, são 400 anos de vícios, são 400 anos, são 10 gerações aproximadamente, ou enfim, 7, 8 gerações de famílias que acreditavam nas mesmas coisas. Meus irmãos, se você ficar um ano num contexto, você começa a se contaminar com algumas coisas. Imagina uma geração de pessoas que ficou 400 anos. Aquele povo estava impregnado pela idolatria, é por isso que é nesse contexto que vem o mandamento. Não tem a ver com imagem de santo, não tem a ver com imagem de Nossa Senhora, que inclusive nós católicos não os consideramos deuses. Olha aqui a preocupação de Deus, ó. Não farás outros deuses diante de mim. O cara que separa o versículo 3 do 4, ou ele é muito ignorante, ou ele é muito desonesto. Tá? Ele é muito desonesto. Quem conhece o contexto que os hebreus viviam no Egito sabe que o 2, o 3 e o 4 não podem ser separados. Tá certo? Aí vem o 5. Ah, mas os católicos se curvam diante das imagens. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Lembra que eu acabei de falar em geração? 400 anos, várias gerações ficaram cultuando aqueles deuses. Deus está falando disso também. Outra coisa, as imagens da Igreja Católica não nos pedem serviço. Por que Deus utiliza o termo serviço? Alguns historiadores, eles falam o seguinte: falavam, tá? Para que o imperador fosse considerado de fato imperador no Império Romano, ele tinha que ter um ídolo, uma imagem que falasse. Se ele não tivesse uma imagem que falasse, ele não era imperador. Eu vou ver se eu consigo pesquisar. Foi num artigo muito interessante que eu vi, só ver se eu consigo encontrar. Por quê? Olha aqui o texto: não te encurvarás a elas e nem as servirás. Esse encurvarás aqui é muito complicado a gente dizer se de fato é uma encurvação com o corpo ou simplesmente é se encurvar à vontade daquela imagem. E aqui a gente pode realmente começar a adentrar em questões místicas e pensarmos: aquelas imagens do Antigo Egito, aqueles ídolos do Antigo Egito, provavelmente, tá? Eles realmente eram demônios e que falavam, tá certo? E que mexiam com os sentimentos das pessoas. Muitos eram besteiras, muitos eram fictícios, sim, muitos eram fictícios, tá? Só que nós não conseguimos descartar, não é possível descartar a possibilidade, tá? Até porque o próprio texto fala, né, a própria Bíblia fala da possibilidade daquilo ser demônio mesmo, que essas imagens realmente se conectavam com as pessoas.
Por isso que Deus fala isso, ó, não as sirvam. Por que que não era para servi-las? Aí aqui a gente pode entrar em todo um debate exegético. Pode ser que a própria imagem, tá, personificada ali por um demônio entrou na imagem e exigia algumas coisas, como por exemplo sacrifício de crianças, sacrifício de bichos. E pode ser que a imagem falava de verdade com a pessoa, com o idólatra. Não estou dizendo que é isso, mas pode ser isso. Até porque todo o contexto do Antigo Testamento nós iremos encontrar essas coisas. Ou pode ser que a imagem, representando o ídolo, o demônio, não falava, não se expressava, nada disso. Até porque o Salmo 115 vai dizer, eles têm boca, mas não falam. Tá? Pode ser que o demônio, a imagem, enfim, qualquer coisa, não se conectava com o idólatra. O idólatra apenas servia a imagem por toda aquela cultura que ele tinha adquirido das gerações passadas. A minha mãe ficava de frente da imagem e conversava e de vez em quando sacrificava algo, fazia algo para a imagem. Meu pai fez a mesma coisa, minha avó fez a mesma coisa, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e eu também vou fazer. Pode ser que a imagem não tinha nenhuma vida ali, não tinha nenhuma ação diabólica, pode ser que sim, mas a pessoa simplesmente ia lá e cultuava a imagem. Enfim, essa questão espiritual do que era a imagem, do comportamento da imagem, não faz sentido a gente se deter aqui, né? Acho que me deti até demais. Mas enfim, Deus está falando dos demônios. E 2000 anos depois, 2000 anos não, mais de 2000 anos depois, né? O importante é que na época dos apóstolos, tá? Já não tinha mais isso aqui. Já não tinha mais isso aqui. Já não tinha mais essa preocupação. Na igreja primitiva, nós já temos as imagens, as esculturas e os desenhos aqui, nas catacumbas. Detalhe, apóstolo João ainda estava vivo quando muitas imagens foram feitas. E São João não se preocupou com isso. Tá? Vamos aqui dar uma olhadinha. Essa imagem da segunda metade do século II é a representação mais antiga de Maria com o menino Jesus. Olha aqui, ó. Né? Essa é a mesma imagem que tem aqui no Catecismo da Igreja Católica. Tá certo? Ou seja, essa é a questão. Coisa que essa turma sempre vai negar. Vou voltar aqui. Somente um pedaço de pedra, não era um bezerro de ouro. A idolatria tem um componente demoníaco, satânico, porque ela é uma afronta direta a Deus. A imagem é colocada no lugar de Deus. Mesmo que se diga que ela representa Deus, mas ela acaba atraindo a atenção e a devoção do adorador para ela. Pronto. É exatamente o que Deus está dizendo aqui, ó. Não terás outros deuses. Ou seja, não pegue uma imagem e ache que ela é Deus. Eu pergunto, qual o católico que faz isso? E a resposta é nenhum. E eles sabem disso. Vamos lá. Você faça a diferença entre latria, que é culto a Deus, e dulia, que é serviço aos santos, e você dizer que você presta dulia às imagens e não latria, que é somente a Deus. Na prática, a imagem acaba atraindo o foco da adoração. E a pessoa beija aquela imagem, faz orações para aquela imagem, carrega aquela imagem em procissão. Tudo que é feito para a imagem é feito para a pessoa que a imagem representa. Desde o ano 800, com aquela refutação sensacional, que isso é definido, que isso foi resolvido, mas eles não param de contar essa mentira. Tem um zelo por aquela imagem como se fosse uma coisa santa. Então a imagem, a idolatria, ela é um ataque frontal a quem é Deus e ao ser de Deus. E por isso eu creio que a Bíblia fala que a idolatria, por detrás dos ídolos estão os demônios. Então Moisés diz isso no livro de Deuteronômio. Paulo. E nós também, católicos, acreditamos que por trás dos ídolos estão os demônios. Agora, o que o Nicodemos está ignorando é todo esse contexto que eu acabei de falar para você.
aquela perspectiva da imagem demoníaca, e que, inclusive, existem relatos que ela falava com as pessoas, porque era um demônio, tudo isso tinha a ver com a adoração aos ídolos no Egito Antigo. Só que na cabeça dele, eu não sei se é por ignorância, não sei se é por má fé, eu acho que é por ignorância, tá? Se você assistiu Nicodemos, várias palestras do Nicodemos, você percebe diversos escorregões teológicos, históricos do Nicodemos. Outros protestantes sabem disso, tá? Já perceberam isso. Eu acredito que seja por ignorância mesmo. Ele ignora todo o Antigo Testamento, todo o contexto da idolatria egípcia. Paulo repete isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam que aquilo que os demônios, que os gentios sacrificam, é aos demônios que eles sacrificam. Paulo estava se referindo aos cultos idolátricos lá na cidade de Corinto, especialmente o templo da grande Afrodite, né? Grande, assim, muito querida e adorada naquela época. E Paulo está dizendo que por detrás do culto a Afrodite, da adoração das imagens e tudo, estão os demônios. Então, eu creio que até hoje isso é uma estratégia satânica. É agir através de coisas, de objetos, particularmente de imagens, com o objetivo de tirar o foco da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, para que as pessoas se voltem para aquela imagem ou aquilo que aquela imagem representa. A demonologia católica, tá? Inclusive fica até uma dica de livro, A Suma Demoníaca, do Padre Fortea. Não é que o livro seja perfeito do começo ao fim, não, né? A demonologia por si só é um assunto que não foi encerrado na teologia católica. Tem o dogma, mas o estudo da demonologia ainda não foi encerrado. A demonologia católica acredita sim numa coisa chamada infestação demoníaca, que é quando, tá, posso errar o termo agora, eu não sou versado nesses estudos de demonologia, é quando um demônio, eu não sei se é infestação, mas enfim, é quando um demônio ele se aposta de um objeto. Tá? O demônio ele pode escolher um objeto, pode ser um livro, tá? Um livro, e ele se aposta. E ele, através da presença daquele objeto, tá? Através da presença daquele objeto, ele pode, de alguma forma, que eu não sei explicar, não é minha área, manter presença naquele território. Acredito eu que isto acontecia com as imagens e que não tem nada a ver com as imagens dos santos católicos. O que é absolutamente proibido. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. E Deus... Não é o segundo mandamento, é o primeiro. Tá certo? O Nicodemos separa o versículo 3 do 4. Mas, repito, conhecendo todo o contexto da idolatria egípcia, não dá para separar as duas coisas. O versículo 3, o 4 e o 5 é o mesmo versículo. Tanto é que, quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você entende que o Senhor é o Senhor teu Deus, você entende que não pode ter outros deuses e você não vai querer ter ídolos diante de Deus. É como se Jesus compilasse esses 3 versículos num só. Tá certo? Diz, né, que ele castiga até a 3ª e 4ª geração daquele que faz esse tipo de coisa. É o mandamento que traz uma penalidade pesada, né? Exatamente por isso. Mas a imagem, através... Repito, por que Deus fala dessa questão da geração? Justamente por causa daqueles 400 anos dos judeus, das famílias, que o avô era idólatra, o bisavô era idólatra, o tataravô era idólatra, enfim. Não todos, tá? Não todos. Óbvio, sempre no meio do povo judeu teve pessoas que, de uma maneira natural, mesmo ainda sem a revelação dada a Deus a Moisés, né, dada por Deus a Moisés, teve judeus fiéis, tá certo, e que não quiseram adorar. Os demônios, através dessa imagem, conseguem fazer coisas sobrenaturais? Sim, você citou Jó, lembra? Jó. Lá no capítulo 1º e 2º livro de Jó, está dito que Satanás fez que um vento violento caísse
sobre a casa dos filhos de Jó e destruísse todo mundo, fogo do céu caísse e consumisse o gado, e fora o fato de que o próprio Satanás impingiu chagas e feridas em Jó, sobrenaturalmente, feriu Jó. Nós católicos também acreditamos que a presença de um ídolo, ou seja, a presença de qualquer coisa consagrada, objeto, pode sim atrair a presença de um demônio. Tem católico que nega? Tem. Baseado em quê? Em nada. Em opinião, em achismo. Tá? E por falar nisso, aproveitando isso, o que tem de católico na internet hoje negando a ação demoníaca não é brincadeira, né? Obviamente que nós temos que evitar dois extremos. O primeiro extremo de ver a ação demoníaca em tudo. A panela mexe, o copo mexe, a vassoura cai e pronto, é o demônio. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, há um tempo atrás eu fiz uma postagem no Instagram. Eu não uso Instagram praticamente, pessoal. E uma das coisas que eu aconselhei aos católicos foi: estudem demonologia de verdade e abandonem essa demonologia de palco. Inclusive eu fico triste quando eu vejo padres, pregadores, qualquer coisa, meu Deus do céu, é o demônio, é o diabo, é o demônio, é o diabo. Pelo amor de Deus, né? A ação demoníaca não é assim, mas também ela existe. Se é tolice achar que tudo é o demônio, é tolice negar a ação demoníaca. Então os demônios, eles não são Deus, mas eles têm algum poder, eles têm alguma habilidade nesse mundo que nós não temos, de manipular a realidade, de forma que a coisa mais fácil do mundo é fazer uma imagem chorar, ou fazer com que essas igrejas neopentecostais, trazendo a coisa também para o nosso lado, né, porque nós não ignoramos que tem muita coisa também, onde as Será que não ignora? pessoas consagram objetos, sal grosso, óleo, ungido e tudo mais, e o milagre acontece. Aí o Nicodemos está ignorando. Veja, presta atenção. Eu não vou aqui dizer que não exista fajutice nessas consagrações do sal grosso, da água, do sal. Mas, no Novo Testamento, os guardanapos de São Paulo ajudaram a curar pessoas. A sombra de São Pedro ajudava a curar pessoas. Ah, mas é só Jesus que cura. Sim. Quem é que nega isso? Quem nega isso normalmente são alguns evangélicos que acham que a cura está na ação do crente, mas a cura está tão somente na ação de Cristo. Mas no Novo Testamento isso aconteceu. Tá certo? A cura aconteceu através de alguns objetos. Da sombra. Deus nunca mandou fazer isso, Deus nunca usou esse tipo de recurso, não é? Usou através do guardanapo de São Paulo. Então, se alguém precisa de cura, precisa de uma bênção, vai direto a Deus, mediante Jesus, pedindo mediante o mérito de Cristo Jesus. Isso é suficiente. O evangelho é simples, Rogério. O pessoal complica demais. Mas isso é assustador, né? Porque, então, tem esse tipo de confusão mesmo. Por exemplo, uma cartomante, alguém, ela pode acertar. Pode. Uma imagem pode realmente curar, mas isso é limitante ou vai dar algum problema lá na frente? Porque, por exemplo, são coisas superficiais. E que... Bem, acredito eu que aqui ele para de falar sobre a questão das imagens. Eu não vou terminar, porque é sempre mais do mesmo, tá? Se um pastor protestante começar a falar de imagens durante 1 hora, 3 minutos ele fala o mais do mesmo, nos outros 3 minutos ele repete o que ele falou, nos outros 3 minutos ele repete e fica 1 hora só repetindo, porque não tem o que falar, tá certo? Não tem o que falar. O que eu trouxe aqui foi, primeiro, é um único mandamento, não são 2 mandamentos. Deus está exigindo uma retidão de culto, tá certo? Uma retidão de adoração, porque só existe um Deus. Eu sou, me mandou aqui, tá? Inclusive eu vou abrir aqui. Êxodo 3. Vamos aqui, ó. Versículo 13, versículo 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel
e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ou seja, quando os meus irmãos pedirem as tuas características, Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que Deus respondeu aqui, ó? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Que no hebraico tem uma conotação, tá? Javé, vai depender, né, de como nós iremos ler. Mas o que é que Deus está falando aqui? Deus, conhecendo a inclinação que os hebreus tinham para a idolatria, Deus sabia que um simples nome poderia fazer os judeus, hebreus, israelitas, um simples nome poderia fazer eles ficarem construindo uma imagem na cabeça deles. Ah, eu sou o Deus da montanha. Aí os hebreus iriam imaginar um Deus na montanha, iriam imaginar um Deus configurado. E o que é que ele fala? Olha, eu sou o que sou. É como se ele dissesse o seguinte: olha, é o seguinte, até hoje vocês conheceram diversos deuses aí que tem muitas características e que sempre essas características deles, eles recebem de alguma coisa. O Deus das nuvens recebe uma característica da natureza, o Deus da água recebe uma característica de outra coisa, mas eu sou aquele que sou. Eu não tenho característica de ninguém, porque ninguém me criou. Eu não nasci, eu não sou de nenhuma região específica. Eu não sou de nenhum povo específico. Eu não sou de nenhum local específico. Eu não sou o Deus das águas, eu não sou o Deus do fogo, eu não sou o Deus do vento, eu não sou o Deus das nuvens. Eu sou aquele que sou. E futuramente a teologia cristã vai discernir isso aí e descobrir: é o Deus que não foi criado. Ele foi gerado, não criado. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Se inscreva no canal e ative as notificações.